Fala galera que acompanha o Alto RPM, eu espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês. No vídeo de hoje aqui a gente vai falar sobre turbocompressor. O primeiro como funciona da história do canal foi sobre um turbocompressor explicando os princípios de funcionamento, a parte da turbina, a parte do compressor. E esse vídeo aqui vai ser um complemento, pode ser considerado complemento, uma parte 2 daquele vídeo. Então para quem ainda não assistiu aquele vídeo, confere aqui em cima, é o link. Para esse primeiro vídeo é importante a pessoa já ter uma noção do que é um turbocompressor para entender melhor essa parte aqui que a gente vai explicar agora. Antes da gente começar de fato, eu peço por favor não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações toda vez que um vídeo novo for ao ar, e também comentar, curtir, compartilhar com os amigos, isso faz toda a diferença para o Alto RPM continuar crescendo. Na descrição desse vídeo vocês vão poder encontrar também o link para a linha de camisetas, adesivos e moletão do Alto RPM. Então vamos lá galera! Muita gente chega no meu Instagram, principalmente, para trocar uma ideia e fala assim: Murta, uma turbina 42, 48 vai ficar boa no meu carro? Essa expressão não é que 80, 85 ou 90% das pessoas erram. É uma expressão que 99% das pessoas erram. Por quê? A galera leva o ponto .42, ponto .48, ponto .50, 58, 70, 1.06 como uma referência para o rendimento do turbocompressor. E isso é completamente errado. Para um turbocompressor funcionar bem no teu projeto, pessoal, ele depende de uma série de variáveis. O ponto .42, ponto .48, essa carcaça quente aqui, por exemplo, pulsativa, é uma ponto .70. O que diabos quer dizer ponto .70? O ponto .70 é o AR que a gente chama. O AR, galera, é uma relação entre o raio do centro aqui do caracol, no caso do centro do caracol é o centro do rotor, né? Nesse caso aqui da turbina ou do compressor, dependendo se a gente estiver falando, mas ele é a relação entre o raio e o diâmetro da área. E esse AR ele é constante, quer dizer, essa relação entre o raio aqui do centro e o ponto onde você vai escolher do caracol, ele é constante. Então o AR dessa distância aqui é a mesma coisa que o AR dessa distância aqui. Então a relação que a gente fala entre o raio e a área do caracol aqui que a gente seleciona, então por exemplo, olha só, a gente tem aqui, até a ponta a gente tem um raio, a gente tem uma distância até essa ponta, e aqui a gente tem uma determinada área. Conforme o caracol vai se aproximando da expulsão dos gases para o rotor, ele vai ficando menor, esse raio que aqui é maior, ele vai ficando menor conforme ele vai chegando no centro, e, consequentemente, a área do caracol vai diminuindo também. Então isso é uma constante. Para que diabos serve isso? Basicamente, para a gente tratar de uma relação do volume de gases que o turbocompressor pode funcionar. Eu digo turbocompressor por quê? Esse aqui, por exemplo, é a voluta, o caracol de uma carcaça quente, é ponto .70. Olha só, aqui a gente tem o caracol tá quebrado, vocês podem ver que tem um rotor aqui preso no meio, a voluta do compressor. Dessa pequena turbina Biagio aqui, é ponto .42 do compressor. Esse aqui é ponto .58. Esse turbocompressor aqui, galera, que é um ponto .58, ponto .70, gerava mais de 700 cavalos no carro do Marcelo MVS. Aqui a gente tem um ponto .42, ponto .48. Por que ele nunca vai chegar perto dos 700 cavalos que esse turbocompressor aqui conseguia gerar? Não tem nada a ver, claro que tem a ver, mas não é o fato principal, não é o AR. Não é o fato de ser uma ponto .42, ponto .48. O que define, digamos assim, a capacidade de gerar potência do turbocompressor é o tamanho dos rotores, galera. É isso aqui que faz diferença. Não é o AR do turbocompressor. Por isso que eu digo, mas porra, minha turbina é uma ponto .50, vai... Não quer dizer nada. Por quê? Porque o que faz de fato gerar a potência no motor é a capacidade de captação de ar do compressor. Principalmente, claro que a capacidade de vazão do escape também influencia. Mas principalmente o que faz diferença é o tamanho do rotor do compressor. Por que o tamanho do rotor do compressor influencia tanto? Porque a área dele, quanto maior for, maior vai ser a capacidade de captar ar e pressurizar esse ar para a admissão do motor. Então galera, primeira coisa, esqueçam o hábito de falar um turbocompressor ponto .48, ponto .42 é bom. Isso não quer dizer nada. Não que o ponto .42, ponto .48 não sejam importantes, eles são importantes, mas como tudo no turbocompressor, como tudo no motor, é uma questão de balanço de características. Então o AR, o ponto .42, ponto .48, tem que trabalhar bem com o tamanho dos rotores, que tem que trabalhar bem com a proposta do carro, ou seja, tem que ter tamanhos de rotor e volutas que se adequem ao teu projeto. Por isso que quando a gente fala somente do AR, a gente não está sendo nem genérico, a gente não está falando quase nada, na verdade. Por exemplo, dá uma olhada só, o tamanho deste rotor aqui e o tamanho deste rotor. Esse aqui é uma turbina, que eu disse, para mais de 700 cavalos que o Marcelo usava no carro dele. Essa turbina aqui é uma turbina para 200 cavalos, 250 cavalos no maior dos casos. Ponto .58, ponto .42. É possível ter uma turbina deste tamanho aqui?
Com a carcaça fria, vai com essa voluta, 0,42 também. Só que entre as duas, 0,42 aqui, essa aqui vai render muito, mas muito, muito, muito mais. Por quê? Por causa do tamanho do rotor. É isso que vai fazer a diferença para pressurizar o ar para o teu carro render mais. Ponto número 1. Não esqueçam disso. Pô, Murta, mas então o que faz diferença para o motor gerar mais ou menos rendimento? A parte principal é o tamanho dos rotores? Qual é a importância do AR, do tubo compressor? Aí entra uma parte muito importante que é você conseguir trabalhar com AR adequado para o fluxo do teu motor. Por isso que eu digo, o AR do tubo compressor ele faz total diferença para o teu tubo compressor trabalhar equilibrado. Por exemplo, vamos pensar aqui principalmente no AR da turbina, ou seja, da parte quente do tubo compressor, que a gente fala. Se você desenvolve um projeto para que o carro tenha uma pegada em baixas rotações, para que ele acenda muito rápido, vamos usar esse tubo compressor aqui, inclusive, que ele vai melhor com a ideia do nosso projeto, da nossa explicação aqui. Se você quer um carro com uma pegada rápida, que ele acenda rápido, você vai tender a usar o quê? Um AR, por exemplo, de turbina menor. Pô, mas por quê? Porque esse AR, essa é a relação entre o diâmetro da voluta aqui com o centro do rotor, quanto menor for, menor é a área. Então o que acontece? Quando os gases queimados eles saem do motor do carro, quando eles saem do cabeçote, eles saem numa enorme velocidade. O que você quer? Você quer que eles saiam o mais rapidamente possível, que eles percam o mínimo de velocidade possível, por exemplo. Como é que você mantém essa velocidade no escape? Bom, tem diversos fatores, entre eles a temperatura, né? O escape quente ajuda a manter o ar dilatado, então ajuda a manter o fluxo dele, mas o grande lance é, se o ar sai do cabeçote, sai do coletor de escape e entra numa voluta enorme, então, por exemplo, você tem um motor, vamos colocar aqui um exemplo, um motor 1.6, que não tem o maior deslocamento, que não tem o maior fluxo de cabeçote, então, digamos assim, não tem tantos gases saindo pelo escape. Aí você pega essa turbina aqui, que a carcaça quente é uma 0,48. O que vai acontecer? Pô, a 0,48 ela é relativamente pequena e tem um rotor aqui, acho que é de 44 milímetros, que casa bem com o projeto de 1.6. Por exemplo, 1.6 basicão, sem pensar um projeto das galáxias aí. Quando os gases saem pelo escape, essa área aqui, essa voluta, ela é pequena. Então, ela ajuda a manter a velocidade dos gases de escape, porque ela é pequena. Se você tiver uma voluta, se você troca nesse turbo compressor aqui, essa saída, essa carcaça quente, perdão, por uma 0,70, o volume dela é muito maior. O que acontece quando os gases em velocidade chegam numa área enorme? Eles se expandem. Na hora que eles se expandem, eles perdem velocidade. Perdeu velocidade, vai demorar mais para girar o rotor da turbina. Se demorar mais para girar o rotor da turbina, porque eles vão estar numa velocidade menor, vai demorar para esse turbo compressor encher. Então, com uma área enorme dessa aqui, para um turbo compressor, né, para um projeto de pouca potência e tudo mais, o que vai acontecer? Você vai ter um lag enorme. Então, basicamente, quando a gente fala da área dos caracóis, da carcaça quente, da carcaça fria, a gente tem que ponderar e balancear, né, o especialista que faz isso, o preparador que faz isso. O preparador que vai cuidar disso, ele vai falar, não, eu sei o quanto que esse carro tem de fluxo, qual é o volume do motor, qual é o cabeçote que ele tem, então se ele vai inspirar e expirar bem. Então, com esse projeto, para essa proposta, vai ser melhor esta carcaça quente ou esta carcaça quente. Varia de acordo com o projeto. Por isso que além de ser genérico, falar, ah, Murta, uma 42, 48 funciona bem no meu carro, porque eu não sei qual carro é, eu não sei qual motor é, qual é a proposta do carro, tem essa questão do fluxo, qual é o fluxo que vai ter o teu projeto. Só que tudo, como eu disse, é uma questão de balanço, galera. Se você coloca uma carcaça quente enorme, como era o Gol, por exemplo, o Gol usava uma carcaça 1.06 no motor 1.9 com o rotor da turbina minúsculo, era um rotor de 49,5. Então o que acontecia? No meu caso, os gases saíam, a carcaça quente era enorme, então eles dilatavam, perdiam velocidade e não só perdiam velocidade, como o rotor era muito pequeno. O que acontecia? Para esse rotor pegar a velocidade, para esse rotor pegar o fluxo de gás, demorava muito. Então a minha turbina tinha o que a gente chama de lag, demora na resposta para ela atingir a faixa de eficiência dela. Demorava muito, na verdade. Então você fala, porra, mas qual é então a vantagem de você usar uma carcaça quente grande? A vantagem de você usar uma carcaça quente grande é, se você tem um projeto que trabalha com um altíssimo fluxo, ela vai responder muito bem em altas rotações, então você vai ajudar você a gerar altíssimas potências. Se você usa, por exemplo, o AR menor no compressor ou na turbina, o que acontece? Você tem uma área menor, os gases passam mais rápido, eles acendem a turbina mais rapidamente. O grande lance é, com tudo menor, o sistema entra na faixa de eficiência muito rapidamente, só que em altas rotações ele começa a estrangular. Por quê? Porque como a área é pequena e o fluxo de gases começa a ficar muito alto,
começa a gerar uma contrapressão maior, porque os gases não têm por onde escapar. Então, volta àquela história do balanço, né? Qual é o tamanho dos rotores do compressor e da turbina e qual é o AR também do compressor e também da turbina. Então, galera, fiquem espertos com essas questões das dimensões. Não é só o AR que importa. Pensem nos rotores, né? Esse aqui, no caso, o clássico eixo que a galera chama, é o rotor da turbina. A gente fala muito, galera, das dimensões dos rotores, né, para ter uma noção da potência que o carro vai gerar. Só que, obviamente, isso não depende, né? A eficiência do rotor não depende somente das dimensões dele. Vai depender do projeto que a marca fez, vai depender do número de pá que ele tem, vai depender do ângulo, enfim, são várias características para o rotor ser mais ou menos eficiente, mas via de regra a gente usa as dimensões dele. Então, para a gente ter uma noção da capacidade, da eficiência dos rotores, tanto da turbina quanto do compressor, a gente usa o chamado trim, rotor da compressão. Infelizmente, do compressor, né? Eu não consigo tirar aqui porque ele está travado, porque isso aqui foi para o beleléu. Mas o lance é, quando a gente fala da capacidade de trabalho desses rotores, a gente usa o trim. Então, quanto maior for o trim, galera, ao menos em teoria, desconsiderando essa questão de que o design e o número de pás faz toda a diferença, maior o trim, maior a capacidade, por exemplo, de captar ar e empurrar ar para a admissão. Para calcular o trim, a gente pega o diâmetro, né, da indução, que é, vamos colocar aqui, como se esse aqui fosse um rotor do compressor. A gente pega o diâmetro da indução, que é a menor área aqui do rotor, leva ele ao quadrado, divide pela área da descarga, que é a maior área do rotor, ao quadrado, e multiplica por 100. Então, quanto maior for esse trim, maior é essa área, essa capacidade de trabalho do rotor. Então a gente começa a ter umas noções aí, qual é o trim dessa turbina? Quanto maior for o trim, teoricamente, pelo menos, maior é a capacidade dessa turbina realizar trabalho. Mas galera, existe uma outra coisa que a gente está falando aqui e eu não passei com muita clareza. Quando você fala também, né, de um rotor da turbina e um rotor do compressor maiores, você pode gerar mais potência. Só que tudo nessa vida tem o seu lado negativo. Quanto maior for o seu rotor, tanto de escape quanto de admissão, mais pesado ele vai ser. O que isso significa? Significa que ele vai precisar de mais energia, de mais fluxo de gases, para conseguir movimentar ele até ele entrar na faixa de eficiência dele. Ou seja, se você tem um motor muito pequeno, por exemplo, você quer escolher uma turbina para 700 cavalos, uma turbina enorme, esse motor provavelmente vai apresentar um grande lag, né, uma demora na resposta do turbo compressor, até ele entrar na faixa de eficiência. Por quê? Porque esse conjunto aqui de rotor da turbina e do compressor vai ser muito pesado, então vai precisar de mais, literalmente, energia para entrar na faixa de rotação adequada. É simples assim, uma questão de peso. Mas então, Murta, eu posso pegar e colocar uma carcaça quente com a R bem menor para acelerar essa pegada? Pode, é óbvio que você pode. Então, em vez de uma carcaça quente, por exemplo, 1.06, você coloca uma carcaça 0.48, bem pequenininha em termos de área, né, de volume, para que esses gases de escape, eles acelerem essa pegada do turbo compressor. Só que, a partir do momento que esse turbo compressor aqui começar a entrar na faixa de eficiência dele, que ele começar a girar e tudo mais, pegou! O que vai acontecer? A carcaça quente 0.48 vai estrangular, né, esses gases de escape, porque pensa, é tudo um balanço, né? Se você tem um rotor do compressor muito grande, ele vai gerar um fluxo de ar muito grande para a admissão. Obviamente, você vai ter muito ar saindo pelo escape. Então, se você colocou uma carcaça quente 0.48 para acelerar essa pegada, essa carcaça quente 0.48 vai estrangular o motor em altas rotações. Então, tudo essa questão de balanço, galera. É preciso entender o volume que esse motor desloca, é preciso entender o CFM do cabeçote, é preciso ter em mente a proposta do teu carro, que vai variar muito. Preciso do meu tubo acendendo a 2.000 rotações. Não, meu tubo compressor pode acender às 4.000 rotações. Tudo isso vai variar de acordo com o teu projeto. Então mantenha em mente essa questão, a importância da questão dos tamanhos do rotor, da turbina e do compressor, além do AR, tanto da turbina quanto do compressor, galera. Isso aí é basicamente o balanço importante para que você tenha um tubo compressor eficiente para o teu projeto. Outra coisa importante, muita gente vira e fala, Murta, o que é uma turbina T2, T3, T4? É basicamente isso aqui. Esse tamanho da área de encaixe aqui da carcaça quente da turbina com um coletor de escape. Então a T2 é um pouco menor e a T4 é maior. Basicamente isso, assim, é para falar do tamanho da família, do turbo compressor, basicamente. Outra coisa importante que a galera fala, Murta, o que é um turbo compressor roletado? Tá desmontado aqui, mas desse outro lado aqui vem, né, o rotor do compressor. E no centro da turbina, até dá para ver essa área aqui um pouquinho azulada, que é uma área de desgaste, esse eixo aqui, galera, ele fica apoiado em mancais, né, que estão banhados a óleo.
que acontece basicamente? Quando você tem essa área grande aqui apoiada no mancal, você tem uma resistência grande para ele começar a funcionar. Então lembra, um tubo compressor trabalha com centenas, em alguns casos, centenas de milhares de rotações. Então ele tem que ter uma folga aqui para o óleo poder circular e tudo mais, mas como é um sistema muito delicado, ele não pode ter folgas excessivas, né? Senão ele desbalanceia, bate tudo e enfim, dá o que deu aqui, por exemplo, você perde o tubo compressor. Mas o que acontece? O tubo compressor normal, ele fica apoiado, essa parte do eixo aqui, ele fica apoiado em mancais. Então numa turbina roletada, esses pontos de apoio aqui no tubo compressor, ao invés de estar apoiado no mancal, ele vai ter um rolamento. Basicamente isso, um rolamento. O rolamento, ele oferece muito menos atrito, consequentemente muito menos resistência. O que significa que o tubo compressor vai ter a capacidade de acender, de entrar na área de eficiência máxima dele muito mais rapidamente. Quando a gente está falando do pico de trabalho, do tubo compressor trabalhando com o máximo que ele aguenta, de 2,5 kg, por exemplo, tanto uma roletada quanto um tubo compressor com mancais, eles tendem a render a mesma coisa, se a gente vai falando exatamente das mesmas características, beleza? Mas a grande diferença entre uma turbina roletada e uma turbina normal, que a gente chama, é a capacidade dela de acender mais cedo, de responder mais cedo. Então a curva de torque e potência de um tubo compressor roletado, elas tendem, né, a subir muito antes, galera. É isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu fiz ele para dar algumas noções mais profundas, um pouco mais profundas sobre esse funcionamento, sobre esse mundo dos turbocompressores. Digam nos comentários se vocês entenderam, se ficou claro, se deu para esclarecer. É claro, ainda existem muitos outros fatores, muitas outras características que somente um especialista vai poder explicar para vocês na hora de vocês escolherem um tubo compressor para o carro. Ah, o rotor é de titânio, é mais leve, acelera a pegada, enfim, por aí vai. Então é isso, galera. Por favor, mais uma vez, não esqueça de dar o like de vocês, de compartilhar, de passar para os amigos, para que o Alta RPM continue se expandindo, porque isso é muito importante para a própria existência do canal. Na descrição desse vídeo tem um link também para as camisetas, adesivos e moletão do Alta RPM. E é isso, galera. Eu espero que a gente se encontre numa próxima em breve. Valeu e até mais.